Graça e paz, povo de Deus, voltei para mais um momento de meditação da palavra do Senhor. Este momento tão gostoso onde nós compartilhamos a palavra de Deus. E antes de nós começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem. Quando você compartilha, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. Então vamos à nossa meditação de hoje? A nossa meditação está em Mateus, no capítulo 9, do versículo 27 ao 31. E nós vamos continuar o nosso estudo sobre os cegos, né? Lembra que eu falei a semana passada que nós iríamos estar falando sobre 4 cegos no Novo Testamento que foram curados pelo Senhor. E hoje o nosso cego está registrado em Mateus. É um texto bastante curtinho, mas vamos ler comigo? Vamos lá? Diz assim, Mateus 9, 27 ao 31. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus advertiu-os, dizendo: Olhai para que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Que lição nós podemos aprender, né? Com essa palavra de hoje, com essa meditação de hoje. É interessante nós percebermos que aqueles 2 cegos seguiram, né, a Jesus, né, pelo caminho. Nós sabemos que Jesus estava sempre reunido de uma multidão muito grande. Dificilmente Jesus estava sozinho, né? Sempre tinha os discípulos, sempre tinha uma multidão em volta de Jesus. E o texto nos informa que Jesus, aparentemente, ele estava em Cafarnaum. E naquele tempo, né, Jesus fazia os trajetos a pé. Então Jesus saiu ali daquele lugar, como nós vamos ver aqui no versículo anterior, né, que fala que Jesus, ele curou a filha de Jairo, ele curou a mulher do fluxo de sangue, e toda aquela notícia da cura, né, da ressurreição da filha de Jairo, se espalhou por todo aquele país. Só que no versículo que nós lemos, 27, fala assim: e partindo Jesus dali, ou seja, Jesus ia de um lugar para o outro, né, a pé. Então eu acredito que aqueles 2 cegos, eles ouviram, né, os milagres, eles ouviram tudo que tinha acontecido, e eles seguiram a Jesus para serem curados, para receberem também essa cura. E é interessante que eles, por serem cegos, eles seguiam, né? Eles conseguiram seguir a Jesus. Eu acredito que por causa da multidão, eu acredito que por causa de tudo que estava acontecendo do movimento, né? Eles ouviam sobre os milagres de Jesus. Mas olha que interessante, nós vemos aqui que apesar de Mateus, só Mateus relatar esse acontecimento, lá em Marcos, em Lucas, eles falam também do milagre da filha de Jairo e da cura da mulher do fluxo de sangue. Eles relatam esses 2 eventos, assim como é relatado aqui em Mateus. Só que eles não relatam este evento da cura desses 2 cegos, né? É interessante, apesar deles deles comentarem e falarem do mesmo texto, né? Como nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas, eles compartilham, né? Cada um tem uma visão em relação àquilo que aconteceu. Eles não falam desse acontecimento. Mas algo interessante que eu percebi, e estudando eu estava vendo, que no livro de Marcos, ele fala algo muito interessante que eu não vejo nem em Mateus nem em Lucas. Lá no capítulo 6, vai falar assim: e partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Aqui nesse capítulo 6 vai falar da incredulidade da família de Jesus. E é interessante que antes de falar sobre a incredulidade deles, o texto relata também sobre a cura da filha de Jairo e relata também a cura da mulher do fluxo de sangue. Então eu acredito que entre esse tempo que houve essa cura, houve o fato de Jesus estar ali em Nazaré e houve o fato de Jesus ensinar ali na sinagoga, né? Como fala o texto, que Jesus entrou e ensinava. Só que as pessoas falavam assim: mas esse daí não é o filho do carpinteiro, filho de Maria? Os seus irmãos não estão todos entre nós? As suas irmãs não estão aqui? Né? E duvidavam de Jesus e não criam nele. E é interessante que aqui fala assim, ó: e Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E olha que interessante o que fala no versículo 5 do capítulo 6 de Marcos. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas
ensinando. O que isso tem a ver com o nosso texto lá de Mateus? Queridos, queridas, o que eu percebo, né? Às vezes algum evangelho relata algo que o outro não relata, algum ponto de vista que o outro não relata. Mas é interessante nós vermos que esse relato que Marcos dá foi logo em seguida ao mesmo acontecimento que aconteceu lá em Mateus, depois que a filha de Jairo foi curada e depois da mulher do fluxo de sangue, né? Do mesmo jeito. Só que aqui Mateus já começa a relatar a cura dos dois cegos. Lá em Marcos ele relata e ele conta sobre a incredulidade da família de Jesus e do povo de Nazaré, né? Da pátria de Jesus, que conhecia, que viu Jesus crescendo ali. Jesus era carpinteiro ali, né? Jesus talvez fazia algum trabalho para eles, porque durante 30 anos Jesus morou ali em Nazaré. Então eu acredito que como carpinteiro, ele deveria às vezes fazer algum trabalho. Então as pessoas começaram a falar, mas de onde veio tanta sabedoria, né? Jesus ali na sinagoga, que era algo muito comum, né, para os filhos homens daquela época, né, estarem na sinagoga, estarem aprendendo, né, a palavra de Deus. Então eles falaram, mas da onde que veio tanto conhecimento, né? O que eu percebo nisso? É interessante a gente perceber que esses dois cegos, eles começaram durante todo esse percurso, a Bíblia fala que eles seguiram, durante todo esse percurso, seguir a Jesus e aclamar a Jesus. E é interessante que Jesus não para como parou no primeiro cego, não fala assim, olha, manda chamar. Né? Não, Jesus continua, mas por quê? Né? Então nós podemos perceber que esse acontecimento que Marcos nos fala sobre a incredulidade talvez tenha trazido a algumas pessoas uma certa dúvida em relação a Jesus, né? Em relação ao que Jesus era, em relação ao que Jesus fazia. E é interessante perceber que esses dois cegos, eles clamam, mas eles não clamam ao filho do carpinteiro, não, eles clamam de uma forma diferente. Eles falam assim, tem compaixão de nós, filho de Davi, reconhecendo que Jesus era o Messias. Por quê? Porque eles mesmos sabiam, os fariseus, os publicanos, todos eles ensinavam que o Messias viria da raiz de Davi, né? Da raiz de Jessé. Então eles tinham esse conhecimento. Então quando os dois cegos eles falam isso, eles declaram, né, com seus lábios, olha, estão falando que o Senhor é filho do carpinteiro, que seus irmãos estão todos aqui entre nós, não estão crendo nos seus milagres, mas nós cremos, nós acreditamos. E nós não sabemos durante quanto tempo aqueles dois cegos ficaram gritando e clamando, né? E o que é clamar, querido? Clamar não é você falar assim, ô Jesus, filho de Davi. Não, clamar é gritar, tá? Clamar, eu coloquei aqui para vocês, é você gritar em alta voz, é você pedir insistentemente, é você implorar. Então, durante todo aquele caminho, eles imploravam, eles gritavam, Jesus, tenha compaixão de nós, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E é interessante que Jesus, durante todo o caminho, não parou, né? Eu acredito que Jesus, mesmo com toda aquela multidão, sabia que eles estavam ali, que eles estavam gritando, que eles estavam clamando, né, por uma cura. Mas Jesus não parou. Eles persistiram até Jesus chegar a casa. Né? É interessante nós analisarmos isso. Eles tiveram persistência. Será que eu e você, nós temos tido persistência para receber o nosso milagre? Será que eu e você, nós temos clamado, gritado, nós temos persistido com o Senhor para receber o nosso milagre? Será que como esses dois cegos, né, nós temos tido a capacidade de ter e de agir com constância? Porque foi o que aqueles cegos fizeram. Persistência é você agir com constância para alcançar um objetivo. Então eles pensaram, não, nós vamos continuar, nós vamos persistir, nós vamos clamar até que Jesus nos ouça. E interessante que Jesus só parou quando ele chegou a casa. E quando chegou, Jesus não perguntou como ele perguntou, né? Para o primeiro cego que nós estudamos, o que queres que eu te faça? Não. Jesus, ele falou assim, vocês creem que eu posso fazer isso? E olha que interessante, por que Jesus falou se eles criam? Eles estavam clamando o caminho todo, persistindo o caminho todo, declarando com seus lábios, filho de Davi. E Jesus pergunta, vocês realmente crê? Por que Jesus fez essa pergunta? Então nós podemos ver que ali em Marcos, quando ele registra e fala sobre a incredulidade, ali trazendo dentro do mesmo contexto, né? Quando a filha de Jairo foi curada e a mulher do fluxo de sangue foi curada, né? Ele traz esse detalhe, eu acho muito interessante, porque ali nós podemos entender que as pessoas ao redor não criam e que talvez aquele cego tenham ouvido burburinhos de que ele era carpinteiro, de que ele era apenas um como os outros, né? Tanto que o texto fala que Jesus, por causa da incredulidade,
incredulidade não pôde operar o quê? Muitos milagres. Estava admirado da incredulidade deles. Então eu acredito que aqueles cegos também ouviram, porque como eu falei até, né, no nosso estudo da semana passada, eles eram cegos, mas eles não eram surdos, eles estavam ouvindo o que estava acontecendo ao redor. E com esses cegos não era diferente. Eles ouviram talvez que aquelas pessoas não estavam acreditando, estavam duvidando, e muitos não recebiam o seu milagre. Por quê? Por falta de fé. Então Jesus ele pergunta: vocês realmente crêem que eu posso fazer? Porque vocês ouviram que muitos falam que eu sou apenas um carpinteiro, né? Eles falam: sim, Senhor. Eles falam excessivamente: nós cremos. O que eu posso entender com isso? Querido, muitas vezes nós, apesar de crer, apesar de estar clamando ao Senhor Jesus, nós muitas vezes somos influenciados por pessoas incrédulas. Então não permita que a sua fé seja abalada por pessoas incrédulas, por aqueles que não creem nos milagres de Jesus. Não seja abalado por isso, mas continua, persista, clame, vá em frente. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 33, fala assim que as más conversações corrompem os bons costumes. Olha só, as más conversações, elas influenciam. Lá em Hebreus 11:6, fala assim que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 23, fala que tudo que não é feito por fé é pecado. Então, queridos, nós precisamos ter fé para alcançar o milagre do Senhor nas nossas vidas. Que nessa tarde você continue crendo, clamando, persistindo e sendo constante naquilo que você está pedindo. Porque o milagre, ele virá, ainda que ele venha de uma forma diferente. Por quê, pastora, de uma forma diferente? Porque aqui, neste caso, Jesus operou com eles de uma forma diferente. Lá no primeiro, como nós comentamos e como nós falamos, Jesus falou assim: o que queres que eu te faça? Jesus viu fé na vida daquele homem, porque quando Jesus chamou, ele já lançou a capa, ele já deixou o seu passado, ele já tinha convicção de que ele seria curado. Agora aqui não, aqui Jesus sabe que aqueles dois cegos sofreram influências externas. Por quê? Porque talvez eles ouviram falar que Jesus era apenas um carpinteiro. Então Jesus quer saber deles, da boca deles: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles falam: sim, nós cremos. Então, queridos, não seja influenciado pela incredulidade dos outros. Não seja influenciado por aqueles que não acreditam, por aquele que muitas vezes fala assim: por que você está clamando ainda? Por que você está esperando ainda? Por que você está acreditando ainda? Olha isso, a multidão, olha o que estão falando, que ele é apenas um carpinteiro. Não, eu creio, acredito, ele é o Messias, ele é aquele prometido da raiz de Davi que viria. Eu creio e vou continuar insistindo, clamando, acreditando. Então, continue, sabe? Seja constante, creia, o teu milagre vai chegar, o Senhor, ele vai fazer, ainda que seja de uma forma diferente, porque, queridos, Jesus opera na minha vida, na sua vida, de forma diferente, individual, porque cada um de nós somos diferentes. Então, a abordagem que Jesus faz é diferente. Então, continue crendo, continue persistindo, continue acreditando nesta tarde. Amém? Essa é a nossa meditação de hoje. Que Deus possa grandemente abençoar a sua vida, que essa palavra fique guardada no seu coração e que você compartilhe com mais pessoas. Não se esqueça que a semana que vem voltamos para falar de mais outro cego e aprender mais uma lição importante da palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever nesse canal. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.